nosso entrevistado de hoje, o Padre Pedro Rodrigues, desde cedo se apercebeu da sua vocação. Depois do seminário foi para o Alentejo, onde viveu durante 10 anos numa comunidade religiosa de espiritualidade franciscana. Depois de ser ordenado, ficou na Diocese de Beja, onde foi paróquio durante 6 anos e de seguida veio para Londres. O Padre Pedro Rodrigues faz parte de uma das mais antigas instituições portuguesas no Reino Unido. A gerir os destinos da instituição, o Padre Pedro aposta na renovação através da implementação de novas ideias e das novas tecnologias. Boa tarde. Muito boa tarde. Nós temos aqui algumas perguntas que gostaríamos de lhe colocar. A primeira é: porquê a troca do Alentejo, uma vez que esteve lá durante 10 anos pelo Reino Unido? Como é que surgiu a oportunidade de vir para cá? Bem, antes de mais, eu não estive 10 anos no Alentejo, tive 14. Ainda esteve mais, então? Eu fui para o Alentejo com 17 anos e lá permaneci até à vinda para Londres, com 33 anos, tendo uma interrupção de 2 anos pelo meio, onde estive em Lisboa. A vinda para Londres veio assim um pouco desconexada daquilo que era o projeto inicial. Normalmente, nós, após um tempo de paroquialidade, podemos fazer o pedido ao Bispo para estudar, e assim eu fiz ao Bispo para poder estudar, mas inicialmente a proposta seria de estudar para Roma. Entretanto, o Bispo, vendo a necessidade do Reino Unido em ter uma renovação do clero, ou pelo menos um reforço, pediu-me se eu não me importava de vir para Londres, estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E foi assim que surgiu a hipótese de vir parar até Londres, apesar de o projeto inicial estar ainda em stand-by, que é a questão dos estudos, dado a dimensão da comunidade portuguesa aqui e o apoio, tem-se tornado impossível coordenar as duas coisas. E como é que encontrou a comunidade católica portuguesa aqui em Londres, quando chegou? É uma comunidade um pouco abandonada. Olhando para aquilo que eu vou tendo a experiência das outras missões católicas espalhadas pela Europa, vemos que é uma comunidade um pouco abandonada a nível de apoio do clero, de apoio da Igreja portuguesa para com a Igreja portuguesa aqui em Londres. Vemos, por exemplo, na Suíça, que estão 27 sacerdotes a trabalhar com a comunidade portuguesa. Vemos na Alemanha, que também tem 20 e tal sacerdotes, ainda que não todos portugueses, mas a trabalhar com a comunidade portuguesa. E chegamos aqui ao Reino Unido, numa comunidade tão abrangente como que é superior a qualquer um desses dois países que eu antes foquei, e temos muito poucos sacerdotes a trabalhar com os portugueses. Aqui em Londres resume-se à comunidade dos padres scalabrinianos e a mim, ainda que haja um ou outro sacerdote que fale português e que esporadicamente vá dando alguma ajuda. Portanto, a nível de apoio religioso era bastante pobre. E não se podia exigir mais ao sacerdote que estava, porque era humanamente impossível. E o que é que tem feito para tentar resolver algum dos problemas que encontra na comunidade portuguesa aqui em Londres? Portanto, há os problemas da comunidade em Londres e há os problemas da comunidade no Reino Unido. No Reino Unido, como sou o coordenador da Missão Católica Portuguesa no Reino Unido, apesar de eu costumar dizer que coordeno nada, porque para coordenar teria que haver mais sacerdotes para eu poder coordenar, é minha função tentar arranjar, junto da Igreja inglesa e junto da Igreja portuguesa, coordenar esforços para que se consigam mais sacerdotes para apoiar as comunidades aqui presentes. Tem sido feito alguns esforços nesse sentido. Queremos que para breve estarão previstas algumas respostas a esse nível. Sabemos, em relação aqui à comunidade de Londres, portanto, aquilo que estamos a tentar fazer é dar mais formação às pessoas que temos. Temos pessoas muito válidas nas nossas comunidades e que podem muito bem fazer trabalhos que anteriormente eram feitos simplesmente pelo sacerdote e que agora podem ser muito mais alargadas ao mundo laical. Sabemos também que o Sr. Padre veio substituir o Monsenhor Vaz Pinto, que era uma entidade religiosa muito querida pela comunidade portuguesa.
Há quem diga que o senhor foi colocado aqui pela Diocese de Westminster, em vez de ter sido uma escolha do bispo que tutela as missões católicas no estrangeiro. Pode contar como é que isso aconteceu? A colocação de um sacerdote, seja numa missão católica portuguesa, seja nas paróquias, deve ser sempre um diálogo entre o sacerdote ou os sacerdotes em causa e os bispos. No caso das capelanias, existe a necessidade de um diálogo entre o bispo da chamada Igreja de Acolhimento, neste caso será a Diocese de Westminster, e a Igreja de origem, que é a Igreja em Portugal. E esses dois bispos, entre eles e também com o sacerdote que está e com o sacerdote que poderá vir, é que exercem um esforço. Portanto, é um trajeto normal, segundo aquilo que nós temos como base da Igreja Universal, que é uma instrução que se chama Erga Migrantis Caritas Christi, em que o bispo da Igreja de Acolhimento, neste caso é o Westminster, solicita para a Igreja em Portugal ajuda para os cristãos que falam uma língua estrangeira e têm uma cultura diferente. Portanto, esse é o processo normal. O bispo de cá pede ao bispo de Portugal ajuda para o apoio à população, neste caso portuguesa. E isso acontece não só comigo, mas acontece com qualquer outra capelania existente aqui no Reino Unido. Muito bem. A próxima questão vai um bocadinho ao encontro do que já tinha dito, que existem poucos sacerdotes cá no Reino Unido, não é? Tendo em consideração que é uma comunidade tão abrangente e com tantos portugueses, mas gostaríamos de entender por que razão é que ainda não existe uma igreja aqui. Qual a razão? Bem, também acerca dos sacerdotes presentes aqui, ainda deve ser dita mais uma palavra. Os cristãos cá, ou os portugueses cá, têm muita dificuldade em se dar a conhecer junto das instituições estatais, ou neste caso, por exemplo, para nós, as instituições consulares. Não havendo registro dessas mesmas pessoas, nunca é dado a entender para Portugal a dimensão da Igreja que está cá. E isso passa-se não só a nível estatal, mas também a nível eclesial. Se passa isso mesmo. Se nós temos no nosso consulado registados poucos mais de 100 mil portugueses, claro que a Igreja não vai fazer contas a sacerdotes com base em 500 mil de portugueses que porventura estejam cá no Reino Unido. Portanto, isso também dificulta muito o meu trabalho de pedir mais sacerdotes para cá. Indo ao encontro à questão que colocou, uma Igreja portuguesa, é importante também nós entendermos uma coisa, aquilo que são as nossas bases e que são as bases de qualquer igreja, da Igreja Universal, é no sentido da integração das pessoas na comunidade local. Entender aqui por integração a nível religioso não é a fusão, mas é uma inter-relação constante. O facto de nós lutarmos demasiado por uma igreja portuguesa pode criar a ideia de um gueto ou de uma igreja à parte.